Sabadão. Aqui, toda história importa. Papo de A a Z. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um podcast Papo de A a Z e hoje o episódio é muito especial. Não é só uma entrevista, é uma conversa com a mulher que me ensinou os primeiros valores da vida, a mulher que esteve presente nos momentos mais difíceis, nas alegrias, nas derrotas e nas vitórias. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui para uma conversa minha mãe, Eutália Prado, mais conhecida como Tatá. Maninha, seja muito bem-vinda a esse papo. Uma boa noite. Boa noite, meu filho. Que Deus abençoe. É um prazer, né, estar aqui. Agradeço muito a Deus, né, de eu estar aqui nesse momento com meu filho, batendo papo, né. Eu amo ele e amo todos, né. E aí ele é assim assim, eu tô até nervosa, assim, sabe, porque assim, é tão bom, né, a gente ter o prazer de conversar assim com eles, né? E, e eu, é um orgulho, né? É um orgulho ter eles como meus filhos, né? Eles me respeitam muito e eu gosto muito deles, né? Eu respeito eles também. E é um bate-papo muito bom. Com esse episódio, o Papo de A a Z homenageia todas as mães que carregam a família nas costas, que choram escondidas, que oram pelos seus filhos e que nunca deixam de amar. É um podcast muito especial para mim, em particular, tá conversando com minha mãe é uma emoção muito forte, realmente. E Duca, que carinhosamente a gente chama, né? Nós chamamos de Duca. De onde saiu esse apelido, manhã? Nilton, foi meu pai que me colocou esse apelido de Duca. Eu não sei de onde saiu, porque desde quando eu entendi por gente, eu já tinha esse apelido de Duca e eu não sei, eu sei que foi Duca e é Duca. Ficou Duca até hoje, né? Ficou Duca até hoje. Agora Duca, eu não sei por que o apelido. Ô mãe, aí conta para os nossos ouvintes como foi um pouquinho da infância da senhora, como foi? Meu filho, eu não tive infância. Eu não tive infância. Minha infância foi trabalhando, né? Trabalhando o tempo todo. Era trabalhando na enxada, era apanhando água longe, porque a gente morava, né? Na região de Anangé, que é muito seco, Caatinga, né? Aí todo mundo sabe, né? Que é Caatinga. Aí era muito difícil chover, e aí a gente apanhava água muito longe. Aí eu mesmo comecei desde nova, eu comecei a trabalhar desde nova, e aí depois a gente lavava roupa, lavava prato, ia tudo longe para fazer as coisas, tudo longe. Eu não tive infância, não tive. Como foi, manhã, a sensação, o que a senhora sentiu quando descobriu que ia ser mãe pela primeira vez? Foi uma felicidade muito grande, né? Porque ser mãe, né? Ser mãe é uma coisa de Deus, né? Aí foi uma felicidade muito grande, né? Uma pena que o meu primeiro eu perdi, né? Eu tive, e aí, depois de 4 meses, faleceu, mas é uma sensação muito boa mesmo. Aí logo, logo veio você, né? Aí veio você, aí foi a maior felicidade do mundo. Aí eu fiz até promessa, com medo de você morrer. Aí eu fiz logo promessa e falei que era para deixar o cabelo crescer, que era para cortar na lapa. Aí foi, e aí até o cabelo cresceu, fez trança, fazia polpa, e aí até eu levei você na lapa e cortou o cabelo. Mas é uma imensa alegria, muito grande. Ser mãe é uma coisa muito boa. Principalmente com os filhos que eu tenho, né?
E qual foi o momento mais difícil na criação, na nossa criação? É, meu filho, foi muito difícil. Muito, muito, muito difícil mesmo. Porque seu pai viajava e aí deixava, né? Eu tinha que trabalhar para poder dar o pão de cada dia para vocês. E tinha dia que ainda faltava, né? Aí tinha tia Nem, né? Tia Nem que de vez em quando ela ajudava, de um jeito ou de outro ela ajudava, sempre ela estava ajudando, né? Aí, às vezes eu chegava na casa dos outros, trazia alguma coisa para vocês comer, né? Aí vocês já ficavam esperando. Na hora que eu chegava, que eu dava aquele sopradinho na porta, manhã chegou, manhã trouxe o quê? Aí já ficava. No dia que eu não levava nada, eu já chegava já chorando, muito triste. A senhora falou desse assopradinho e assim me desbloqueou uma memória que foi como se eu estivesse ouvindo agora. E assim era uma sensação muito boa de ouvir esse barulhinho quando a senhora chegava, principalmente quando passava o dia inteiro fora. Pois é, era. Eu chegava, eu saía às 7 horas da manhã e não sabia a hora que chegava. Eu chegava, muitas vezes, eu chegava de noite, 8 horas da noite, 7 horas, porque tinha dia que eu tinha que fazer o café, né? Colocar a mesa e deixar lá para eles. Aí era Tem, muito triste que, às vezes eu ficava com fome também, né? Às vezes eu não comia, eu chegava e eu via tanta coisa, né? Na casa da pessoa que eu trabalhava, né? E aí eu chegava, via tanta coisa, e aí eu imaginava, né? Lá em casa não tem nada para meus filhos comer. Aí eu não vou comer. Eu chegava, elas falavam, vem tomar o café, vem tomar o café. Eu saía, pegava as coisas, ia fazer lá fora, ia varrer um quintal, ia fazer uma coisa para distrair. Mas às vezes eu passava até o dia sem comer, com pena de vocês, porque em casa não tinha para vocês comer. assim, para os ouvintes que vão nos acompanhar, nós somos em 6 irmãos, nessa época aí eram 6, e a gente tem, depois a senhora criou, adotou, né, uma sétima, que é Mar, que hoje está em Maíra, que hoje está em São Paulo, né? É, Então, assim, a gente era 6 irmãos, em 6 irmãos, 4 homens, e 2 meninas, e com as diferenças de idade muito próximas. é E, muito e- próximo mesmo, né? exatamente. Teve algum momento, manhã, nessas dificuldades todas, que passou pela cabeça da senhora que não iria conseguir criar, nos criar? Não, meu filho, nunca, nunca, nunca passou na minha cabeça que eu não ia dar conta de vocês. Nunca, jamais. Se eu pudesse ganhar mais, eu ganharia e Deus ia me ajudar que eu ia criar todos. Jamais. Mesmo com tanta dificuldade que eu tive, mesmo com tanta coisa, né? Mas eu não, jamais, jamais, jamais. Eu tenho vontade de pegar para criar, que nem eu peguei Maíra, né? E agora, manhã, eu vou fazer um pouquinho de ciúme para os outros irmãos. Como eu era quando criança? Ô, Nilton, você era um menino malino, era muito malino, e, quando você ia para a escola, você falava que ia para a escola e depois não ia, você ia lá para doutor Ivaldo, lá para o escritório que ele ia, sua tia trabalhava, e aí eu pensava que você estava na escola, quando eu pensava que não, chegava a ser Marlia, e falava que você não foi, ele ia falar que você estava era mais velho o tempo todo. E aí era assim, sabe? Mas eu
sempre eu brigava para poder você estar hoje aonde que você está, meu filho. A senhora chegou em algum momento pensar que eu não conseguiria, que eu não poderia seguir na vida? Não, eu fazia de tudo e pegava com Deus, fazia de tudo que você ia conseguir, sim. Ia conseguir, sendo que você conseguiu, tá onde você está hoje, e os outros também, né? Aonde os outros estão também. Eu lembro, mãe, assim, com um saudosismo e ao mesmo tempo gratificado com o que a gente passou, a forma como foi conduzida, né, e mesmo diante de toda a situação, a gente tinha o apoio da senhora, né? Tinha um apoio, mesmo muitas vezes que distante de painho, porque não ficava, precisava viajar, precisava trabalhar. Mas eu sinto assim um orgulho grande de onde a gente está, de onde a gente chegou e fazendo a reflexão de onde a gente veio, e dessa bagagem que a gente carrega. É, Tem algum momento na vida da senhora que marcou de alguma conquista, de algum filho, que marcou de forma profunda a senhora? Meu filho, só eu ter vocês, só eu ter Deus ter colocado vocês no meu caminho, na minha vida, já é uma conquista muito grande. Tem alguma coisa que a senhora gostaria de ter me dito e nunca teve a oportunidade de dizer? Não porque eu te amo e eu falo que eu te amo, te amo, te amo, te amo demais. Eu também amo muito a senhora. Qual foi o maior orgulho que a senhora já sentiu como mãe? O maior orgulho que eu senti como mãe foi trabalhar, né? Trabalhar mesmo sentindo muita coisa, muita, sei lá, assim, muita dificuldade, né, das coisas, mas eu sempre estava ali trabalhando para poder trazer o pouco ou muito para vocês. Eu sinto muito orgulhosa disso, de Deus me dê saúde, né? Me deu a saúde para poder eu trabalhar, para poder eu ajudar vocês, né? Comprar um caderno, não levava todo o material que a professora pedia, mas eu comprava ali uma coisinha, comprava uma coisa, comprava outra para um, comprava um para outro, ficava faltando, mas vocês nunca te deixou de ir para a escola por causa de mim, não. Eu recordo muito bem, quando a senhora fala, realmente eu tinha dificuldade inicial de ir para a escola e eu gostava muito de ir, ficar com tia Lê. Então eu terminava muitas vezes não indo para a escola naquela fase inicial, mas consegui depois entender essa importância e assim, quando a gente vem, né, da dificuldade, o conhecimento, o estudo, realmente faz a gente ir muito mais além, né, muito mais longe. E assim, manhã, todos os pais sonham em dar o melhor para os filhos, né, em proporcionar o melhor para eles. Como a senhora se sente hoje vendo todos nós realizados na vida? Ah, meu filho, é uma coisa assim que eu não tenho nem explicação, eu não tenho nem palavra, eu não tenho nem palavra de agradecer, né? De agradecer a Deus. Não tenho nem palavra de agradecer a Deus, assim, em todo momento eu agradeço a Deus por vocês estão aonde está, né? Eu agradeço a Deus todo momento e fico muito grata, muito feliz de saber que vocês estão bem, que vocês estão onde vocês estão agora. Mãe, e conta um pouquinho sobre a mãe da senhora.
Ô, Nilton, minha mãe era uma mãe, assim, que era, na verdade, assim, eu quase não vivia, assim, o tempo, assim, com minha mãe, né? Porque a gente ia muito trabalhar, a gente ia muito para a roça, a gente quase não ficava. A gente chegava meio-dia, aí comia aquela comidinha ali que tinha ali, né? Às vezes a gente ficava até com fome, aí tinha que voltar para a roça de novo para trabalhar. Aí chegava de noite, a gente já chegava de noite já da roça, e aí a gente não tinha assim, eu mesmo não tinha assim aquele apego assim com minha mãe, não. Eu mesmo não tinha aquele apego com ela. Mas eu amava muito ela, eu gostava muito dela. Eu desejava muito, muito, muito ela estar aqui para mim poder conversar com ela, dar um abraço para ela. Eu já senti muita falta dela, muita falta mesmo. Eu casei nova, né? Eu casei com 16 anos, aí saí de casa e tudo. Aí foi uma coisa assim que a gente quase não viveu assim, né? Quase não viveu muito assim, para poder dizer, mas Ave Maria, eu amava muito ela e hoje eu sinto muita falta dela. Tinha muita coisa, se ela tivesse aqui, tinha muita coisa ainda para mim poder conversar com ela. É, quando ela faleceu, a senhora estava com quantos anos? Nilton, eu nem lembro quantos anos eu tinha, não. Eu sei que eu tinha você e Jean. Jean tinha 9 meses quando minha mãe morreu. Mãe, diante dos momentos difíceis, né, que a gente já passou e que até hoje a gente ainda passa, porque a vida tem esses desafios, né, é um desafio constante, a gente luta todo dia, é uma correria. É claro que hoje, numa situação mais confortável, melhor, mas o que mantém a senhora firme nessa luta diária? Ô, Nilton, é Deus, é Deus. Porque se não fosse Deus na minha vida, eu eu acho que eu não estaria aqui mais, não. A senhora acha que as mães são valorizadas da forma que merece hoje em dia? Não, não é, não. Não é de jeito nenhum. Que conselho a senhora daria para os filhos que ainda têm dificuldade de valorizar sua mãe? O conselho que eu deixo é que quem tem sua mãe, né? Quem tem sua mãe, ama sua mãe, não deixa para depois, porque depois o café esfria, depois o almoço acaba, não tem mais aquela alegria. Depois tudo se acaba. Então, quem tem sua mãe, valoriza hoje, dê um abraço nela, fala com que ama ela, né? Não importa o que você dá, não importa presente, não importa nada. Um abraço e você falando que ama já é tudo para a mãe. Hoje, a gente vê, manhã, a questão familiar muito. Hoje a gente tem a questão da internet, as redes sociais, a facilidade no acesso e às vezes o distanciamento, mesmo de quem está convivendo na mesma casa. Na visão, na opinião da senhora, o que não pode faltar na família? É o amor, meu filho, é o amor. O que não pode faltar é o amor. Qual mensagem a senhora gostaria de deixar para todas as mães que estão assistindo esse episódio? O que eu queria deixar é que as mães, né, as que estão vivas, que amam seus filhos, né, e seus filhos também têm que amar, né, a mãe, e que eu desejo do fundo do meu coração, esse Dia das Mães, que são todos os dias, né, que o Dia das Mães são todos os dias, mas
ter um dia especial. Que Deus abençoe cada uma delas, né? Que Deus derrama saúde, derrama chuva de bênção na vida de cada uma das mães, aqui das minhas filhas, de Maíra, que está vindo também lá de São Paulo, né? Para cá, num momento muito difícil, né? E que Deus derrama chuva de bênção na vida de cada uma mãe. Muito bem, manhã. Como eu falei para vocês, esse não seria um podcast padrão, seria um bate-papo com minha mãe e seria, com esse programa, uma homenagem a todas as mães. A história de manhã, a história de luta, de superação, e a minha também, a dos meus irmãos também, é uma história de luta e de superação. E a gente está vencendo. Cada dia a gente vence uma batalha e vai seguindo. E graças a essa mulher que não desistiu de nós. Não desisto, não, nunca. Manhã, muito obrigado por esse momento de papo, né, de ouvir um pouquinho da história da senhora e de trazer um pouquinho para os nossos ouvintes, um pouquinho da história, né, da nossa história, e sobretudo dizer para a senhora que foi um prazer, assim, uma emoção muito forte ter conversado esse pouquinho com a senhora. E vou logo, logo dar esse abraço que a senhora quer. Se Deus quiser, meu filho, se Deus quiser, é amanhã. Se Deus quiser. Com certeza. Agora eu vou deixar uma reflexão aqui rapidinho. A vida passa rápido e às vezes a gente esquece de dizer o quanto ama quem esteve ao nosso lado o tempo inteiro. Obrigado por tudo, manhã, por cada oração, cada conselho, cada cuidado e cada renúncia. De nada, meu filho, eu faço todos os dias eu não canso de orar por você. Não canso de orar. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Um feliz Dia das Mães a todas as mamães desse nosso Brasil e do mundo, para aquelas mães solos que têm a dificuldade de cuidar do seu filho só, que precisa se superar, se multiplicar. E para todas as mamães, né? Para todas as mamães, as mães, as mainhas, um feliz Dia das Mães. Obrigado, meu filho, obrigado. Para todas as mamães mesmo, para todas as mamães do Brasil todo, do mundo todo. Com certeza, mãe. Aos nossos ouvintes, meu muito obrigado, nosso muito obrigado. Ficam todos na paz e até o próximo episódio. Um beijo a todos. Um beijo, mãe. Um abraço. Obrigado. Um beijão para você também. Loves all of you, loves